Nada é verdadeiro, tudo é permitido. Eu sou o Felipe Caselli. E eu sou o Fausto Ramos, e esse é o Hermetic Caos. Pergunta de hoje é a seguinte: estudar magia ou praticar magia? A gente sabe que tem uma galera que prioriza o estudo da magia, né? Você precisa estudar muito antes de começar a praticar qualquer coisa. Então assim, olha, você quer praticar magia? Beleza. Antes disso, tem aqui uma pilha de 32 livros para você ler. Tá? Literatura mínima, tá? Depois que você lê tudo isso aqui, a gente conversa sobre as primeiras práticas que você vai poder conduzir. Né? Por outro lado, tem o pessoal da prática. Como é que é esse pessoal da prática? O que esse pessoal fala? A minha iniciação foi muito prática. Eu conheci pessoas e eles foram me sugerindo práticas para eu fazer sem eu ter muito o que discriminar daquilo, sem eu ter muito o que pensar previamente sobre o que deveria de ser o resultado que eu teria com aquilo não. Falando assim, experimenta esse exercício aqui de meditação e tal, e vê o que acontece. Eu ia lá, praticava e via o que acontecia. Pega esse exercício aqui para desdobramento astral e vê o que acontece. Eu ia lá e tinha algum resultado com aquilo. O Fausto é o mago do caos roots. Essas Nutella que tem por aí, não. Não, eu digo isso porque, assim, eu comecei já numa outra perspectiva. Eu comecei estudando pra caralho. Eu acho que eu tinha estudado já tinha uns 4 anos de estudo antes de começar a praticar qualquer coisa. Porque, assim, eu tinha aquele background católico, né, em casa e tal. E depois que eu saí de casa, fui morar sozinho, eu fui começar a me lançar e estudar as coisas, mas eu me cagava de medo, porque o professor falou, vou começar a fazer magia. Eu falei, mas como é que é isso? Isso pode dar errado? Quais são as consequências? Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou estudar bastante primeiro, para depois começar a praticar. Só que a armadilha de começar a querer estudar bastante primeiro é que parece que o estudo não acaba nunca, né? Quando é que você já está preparado o suficiente para começar a praticar? Meu caminho foi o inverso, cara, porque eu pratiquei, e só 1 ano e meio depois que eu fui descobrir o que eu de fato estava praticando. Quando eu encontrei alguma coisa ali num blog sobre magia do caos, comecei a ler e falei, cara, era tudo que eu estava me falando para praticar. Então eu me descobri na magia do caos, não porque eu li antes a respeito e falei, eu acho que eu quero seguir esse caminho. Eu me descobri já seguindo esse caminho, sem nem saber que era magia do caos. Eu simplesmente operava, simplesmente fazia. Curiosamente, eu me descobri na magia do caos. A gente tá usando então esse vídeo para fazer até um testemunho. Eu me descobri na magia do caos quando eu comecei a estudar um monte de coisa e eu percebi assim, mas esse cara aqui que é budista, aquele ali que é taoísta, né, aquele ali que é hinduísta, tem um negócio aqui que eles estão fazendo, que eles estão falando que é diferente, mas quando eu faço essa meditação budista aqui, quando eu faço aquela taoísta lá, pra mim eu tô fazendo a mesma coisa. Aí eu comecei a entender o que tem por trás das coisas, por trás dos ensinamentos, aí eventualmente eu vim descobrir Magia do Caos, que estava me falando para fazer as coisas, né, o Liber Null e outros livros, estava me falando para fazer determinados exercícios, e aí eu olhava e falava assim, bicho, mas essa meditação que esse cara tá me mandando fazer é exatamente o que os budistas, os taoístas fazem, mas fora de uma perspectiva religiosa. Então é isso aqui que é a essência do bagulho. Isso aqui que é o que tem por trás. E assim começou a minha caminhada na magia do caos. A minha prática não apenas me levou ao estudo, mas eu acabava encarando a minha prática como uma forma de estudo. No meu amadurecimento na prática e no estudo, eu cheguei com percepção de que as duas coisas acabam confluindo para uma só. Por quê? Ao você praticar, ao você colocar em prática, você está se conectando com aquele conhecimento de uma forma mais tácita. E o ocultismo, para mim, o conhecimento oculto, ele só se consolida quando você pratica e experiencia ele. É aquilo que a gente está falando desde o nosso primeiro vídeo, que a verdade está na experiência. Então, como é que você vai dizer que você conhece sobre uma prática mágica se você ainda não colocou ela em prática? Isso é muito interessante, porque a grande perspectiva da magia do caos a respeito desse foco na prática é justamente
pela percepção de que enquanto você não pratica, você não sabe. Você acumulou um monte de informação, né? Mas você não tem conhecimento real, você não tem a experiência, você não tem a sabedoria do que está acontecendo. Você só tem um monte de informação acumulada na cabeça. Agora, por outro lado, e aí eu quero fazer sempre esse contraponto, eu acho que... E aí no começo do Libernu tem uma advertência, né, sobre os exercícios que estão nesses livros não são para todo mundo, a pessoa tem que estar bem psicologicamente, não sei o que e tal. Sim. Então eu acho que o estudo tem uma coisa que te dá que é estrutura psicológica mesmo. Assim. Quando você estudou, né, bastante, assim, você tem leitura, você está mais preparado para os reveses que vão eventualmente acontecer, né? Não é à toa que nos meios de magia do caos pela internet afora, você tem assim muita gente que vai lá nos grupos de Facebook e vem até a gente perguntar nos vídeos, nas páginas do Medium, fazer perguntas que são muito básicas, e a gente percebe assim que com um pouquinho só de leitura, dá para resolver a maior parte das dúvidas. Então, se você tem dúvida a respeito de um determinado procedimento, a primeira coisa que você tem que fazer é estudar. Você falou sobre dúvida e sobre questionamento. Me lembrou de uma perspectiva que eu tenho, por exemplo, a respeito da filosofia. Para mim, a filosofia é a arte de saber fazer boas perguntas. E isso vai te conduzir ao estudo. Porque quando você entende bem como perguntar alguma coisa, o que se questionar a respeito de um assunto, isso guia melhor o seu estudo. E também, na minha opinião, o estudo tem que levar à prática. É porque você tem uma pergunta que você vai ter que investigar a respeito daquela pergunta. E o investigar já é uma forma de prática mágica. Já é uma forma de adotar conhecimento. Uma coisa que comentaram no simpósio que nós comparecemos há umas semanas atrás foi a ideia de que quando você lê um texto, você se conecta com o autor do texto e com a mensagem que está sendo trazida ali. E você se reconhece naquilo, e o próprio ler o texto já é uma forma de prática mágica. Porque você já vai estar acionando certas coisas na sua forma de pensar e se modificando apenas pela leitura, apenas pelo estudo. Por isso eu acabo enxergando o estudo como muito dissociado da prática. Isso me leva a pensar numa perspectiva que eu tenho também de que o seguinte, eu acho que também existem práticas mágicas e práticas mágicas. Uhum. Então existem algumas práticas que você pode conduzir sem precisar de estudo nenhum. Você quer conduzir uma prática de meditação, por exemplo, para começar a meditar, você não precisa estudar. Para melhorar a forma como você conduz a sua meditação, é interessante que você leia sobre meditação, porque existem formas e formas de se meditar também. Com certeza. Mas eu não penso que você sentar sozinho, em silêncio, vá trazer grandes riscos assim. Então é uma prática que você pode começar livremente. Agora, ninguém em sã consciência vai conduzir uma invocação demoníaca sem ter o devido estudo a respeito de como que se faz uma invocação demoníaca. Porque você provavelmente não vai saber nem começar, e se você souber começar a produzir, a conduzir o rito, vão surgir reveses para os quais você não estará preparado. Por isso que eu acredito que algumas coisas você já pode ir praticando, para outras coisas você precisa estudar um pouco mais. Agora, a necessidade do estudo não pode ser algo que te congele, que te cristalize e que, de alguma maneira, te impeça de começar a praticar. Porque, de novo, mais uma vez, uma coisa que a gente também está falando desde o começo, a produção da realidade, da sua realidade, de acordo com o que você está criando dentro da sua mente, ou seja, a realidade como reflexo de suas produções mentais, isso está acontecendo o tempo todo. Tá? A magia, ela vem só no sentido de te dar consciência disso que está acontecendo. Então você precisa começar a praticar o quanto antes, porque só através da prática, da vivência, da experiência direta da magia, é que você vai conseguir se desvencilhar dos seus complexos, das suas autossabotagens e começar a assumir a responsabilidade sobre a sua realidade.
Agora, eventualmente, o estudo só vai contribuir com esse processo. Eu tenho um termômetro que costuma funcionar muito bem para mim sobre praticar alguma coisa ou não, fazer um certo rito mágico ou não. O primeiro deles, o primeiro termômetro é: eu acredito naquilo que eu estou indo praticar ou não? Porque se você não acredita no que você vai fazer, provavelmente você tem que estudar e entender melhor sobre aquilo para poder trabalhar essa crença. Não vale nem a pena pisar o pé para começar um rito se eu já nem acredito que ele é capaz de surtir efeito para mim. Eu vou deixar meu comentário sobre isso pro vídeo que a gente vai falar de crença instrumental. Beleza. E o meu segundo termômetro, se eu sinto confiança em fazer aquilo ou não. Isso pode ser um pouco dúbio, tipo assim, mas como é que eu vou me munir de confiança, de autoridade, de sapiência para dizer que eu estou preparado para fazer algo ou não? Se eu me sinto impelido naturalmente a fazer aquilo ou não. Muitas práticas que me propuseram fazer no começo, eu me propus a fazer porque eu me sentia impelido àquilo. E olha, eu vou dizer que antes de eu praticar magia, eu era ateu. Eu era agnóstico, que nem costumam dizer. E eu fui totalmente aberto para a prática justamente para me propor a conhecer aquilo. Então tem coisas que até hoje, mesmo eu tendo contato, tendo possibilidade de estudar, tendo o livro na mão para poder fazer, e tendo talvez até, vamos dizer, o know-how necessário para aplicar em rito, eu não faço. Porque eu sinto que ainda não é o momento, que eu ainda não amadureci para chegar a fazer aquilo. Às vezes a maturidade tem muito dessa questão de você saber a posição em que você está e para onde você pode ir a partir dali, para não queimar etapas de você mesmo. Se respeitar nesse ponto. Essa questão de maturidade é fantástica, porque é uma coisa que a gente estava conversando offline aí. Às vezes eu fico falando assim, poxa, eu podia ter estudado mais quando eu tinha mais tempo, quando eu era mais novo, podia ter corrido mais atrás e me dedicar mais a todos esses assuntos. E aí, de repente, eu pego um livro que eu li 15 anos atrás. E aí eu começo a ler e percebo que, na verdade, quando eu era mais novo, eu estudava pra caramba, eu lia muito. Mas eu não tinha maturidade para entender tudo que eu estava lendo. Eu não tinha condição de aproveitar plenamente tudo aquilo que estava chegando até as minhas mãos. Porque não apenas demanda uma certa maturidade de vida, de vivência, como inclusive demanda uma maturidade de vocabulário, demanda uma série de referências, uma gama de referências que você precisa ter para você conseguir entender aquilo. Porque aquele autor, ele está ali construindo no texto dele uma série de intertextualidades, fazendo referências a uma série de outros conhecimentos, né, que são necessários que você tenha para que você possa entender aquilo que ele está dizendo. E então, assim, no fim das contas, para você entender aquilo, você precisa ter uma série de outras leituras. Acho que isso que entra nessa questão da maturidade. E outra, você precisa ter experienciado várias coisas para que você consiga entender aquilo que o cara está dizendo. Porque enquanto você aprende aquilo só num nível conceitual, no nível das ideias, e não experiencia, não vive o que está sendo dito ali, a compreensão daquilo também fica prejudicada. Oi, moça. Papai, que isso, papai? Sorridente. É suado? A gente também tá suado, quente pra caramba aqui. Hoje a gente encerra o programa com um convidado especial. Esse é o Pietro. Diga oi, Pietro. Então é isso, por hoje é só. Se inscreve no canal, deixa o seu like e o que mais? E até mais. Até o próximo programa. Nada é verdadeiro, tudo é permitido. Eu sou Felipe Caselli. E eu sou o Fausto Ramos e esse é o Hermete Caos. Não. Cara, Hermete Caos, cara, que foi isso? Hermete Caos. Hermete Caos.